gente já está aqui de novo para fazer o segundo bloco do nosso bate-papo hoje. Quem entrou agora no intervalo foi a Ana Mocárzel, que é fotógrafa. A Ana vai bater um papo com a gente no próximo bloco sobre o projeto dela, que ela tem novo, mas já vai participar agora desse nosso bloco. Porque agora a gente conversa com a Ivana Crisanto, que é jornalista, e com a Renata Aguiar, que é fotógrafa e professora universitária. E o assunto é um projeto, que é o Universo de Si. Projeto interessante que mistura, que reúne foto, né? Música e o que mais que reúne, meninas? Foto, processos criativos de um modo geral, né? Primeiro, agradecer vocês por terem vindo. A gente que agradece. E para dizer também que esse projeto, na verdade, quer dizer, essa exposição, essa mostra criativa que está no Casulo Cultural, ela é resultado de um projeto teu, né, Ivana? Isso. Eu queria que você começasse explicando, que é esse projeto que é o Universo de Si. Universo de Si. Foi uma pesquisa que eu comecei a fazer, né? Ela era muito teórica inicialmente. E em um dado momento eu falei, não, vamos experimentar, vamos viver isso aqui, ver como é que é. Né? Então, foi uma inquietação de pontos de conexão entre a fotografia e o canto, a imagem e o som. Né? Agora, é um projeto que surgiu assim, ele não está ligado, não é um trabalho acadêmico, não é um projeto teu, é isso? Como isso, é que é? É um projeto meu, né? E como ele tinha um viés teórico, né, eu trabalho junto com um grupo de pesquisa, música e identidade da Amazônia, que é ligado ao UFPA, mas eu não sou ligada ao UFPA nesse momento, não estou estudando. Mas são pessoas que compõem esse grupo que são ligadas de alguma forma ao UFPA. Mas aí o que são? De várias áreas, pessoas de várias áreas. Música, voltado mais para música, etnomusicologia. E aonde que eu me encontro aí nessa etnomusicologia? Passeando por nesse estudo, eu achei que a gente podia focar ele na identidade, né? Porque cada pessoa tem os sons, as imagens que vão sendo construídas ao longo da nossa vida e que fazem parte do que a gente é hoje, né? Uma pessoa que mora num lugar ultra silencioso é diferente de uma pessoa que mora num centro urbano, que é barulho noite e dia, né? A música que você ouve é diferente e isso vai construindo a identidade de cada um. Então, eu comecei a trabalhar tanto a fotografia como o canto por essa perspectiva da identidade, né? Da construção de cada um. E aí a gente, no ano passado, já trabalhava com a Renata no Casulo, né, artistagens polar, e propus a gente fazer essa experimentação lá. Foram 2 meses no ano passado, mesmo período, abril e maio, e a gente se encontrava semanalmente, né, para viver dinâmicas, aplicar dinâmicas em que a gente fosse provocando os participantes a trabalharem essas imagens, a virem à tona nessas imagens e esses sons, né? E a gente viu muito que, não só pela arte, né, ele também foi um pouco terapêutico mesmo, né? As pessoas, além das memórias que elas traziam, né, da infância, inclusive, né, trazia muito do que é hoje e hoje, né? E se indagar, quem sou eu? Quem sou eu hoje? Mas que imagens são essas que eu crio, né? E aí, a gente estava falando um pouco antes aqui, né? A gente faz muitas dinâmicas vendando os olhos, né? Porque a gente quer mesmo provocar imagens que a gente produz, fotografias, né? E que não necessariamente elas são feitas com uma câmera, com uma plataforma, um dispositivo, né? São imagens daquele pôr do sol lindo que você viu e pensa, nossa, queria ter uma câmera agora para fotografar, mas você fotografou, né? E isso pode vir expresso de várias formas, pode vir escrito, você pode escrever, você pode falar, você pode cantar, isso. Renata, como a Ivana falou, foram 2 meses de encontros semanais, né? Mas não só voltados para a fotografia, como é que era exatamente? Fala um pouquinho mais como eram esses encontros, que dinâmicas eram essas? Bem, no começo a gente tentou primeiro fazer as pessoas entrarem em contato com a sua própria identidade, inclusive nós mesmas. Um grande diferencial dessa proposta da Ivana, quando ela chegou no Casulo falando dessa ideia, é que primeiro vem de uma experimentação que já é dela.
ela já está cantando, ela já está fotografando, e aí ela pensa como trazer isso para um grupo, para uma dinâmica que vai acontecer com outras pessoas, coletivamente. E ela me propõe também que eu também participe, que a dinâmica ela é diferente porque a gente não se coloca como professor, né, ou como apenas um coordenador, facilitador. Nós participamos de todas as dinâmicas. Então a gente inicia tentando trazer as memórias, porque todo mundo quando chega ali naquele primeiro encontro já tem uma história de vida, memórias que traz consigo. Então a gente tenta trazer isso à tona, porque no dia a dia a gente acaba se colocando num ritmo em que a gente não para tanto para se olhar, para se perceber. Os encontros eram aos sábados à tarde, né? Eram momentos, inclusive, muito agradáveis, onde a gente podia parar e olhar um pouco para dentro, né? E olhar para o outro, no caso dessa edição, para outra, porque nós éramos apenas mulheres. Que é um ponto que foi ocasional, mas foi muito importante também. Estou vendo aqui o nome delas, né? Das mulheres que participaram. E aqui porque vocês abriram a exposição, não é? Isso, a gente abre uma inscrição para a oficina e aí são 10, né? A gente pensou no número de 10, que seria um número legal de a gente trabalhar junto. E nesse ano foram só mulheres que se inscreveram, né? Então a gente teve assim um resultado bem feminino. A gente passeou por histórias muito fortes, assim. Como, né? por exemplo, para as pessoas entenderem melhor, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as fotos que nós temos, as imagens, mas assim, só para a gente entender melhor esse acervo, digamos assim, da memória que essas pessoas trouxeram para vocês. Porque não são né? necessariamente profissionais da fotografia e do canto. Ou do canto, né? não. Pelo contrário, são pessoas que, na verdade, buscam, de alguma forma, se expressar a partir de uma linguagem artística. O que acontece é que a gente acabou colocando a arte num patamar tal que a gente relega a algumas pessoas o direito que elas têm também de se experimentar. Né? Eu falo até de Você, por mim. exemplo, participou. Aí você Eu fazendo cantei. o quê? Cantando. Eu cantei, que é uma coisa que eu não faço, que foi um processo assim, super difícil, mas de descoberta, né? No primeiro ano, inclusive, foi, assim, para mim, muito difícil, porque, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida, e para cantar isso se apresentava muito forte. Né? Mas você cantou uma composição, uma canção, eu fiz uma interpretação, não, uma música de afeto. Essa é uma das nossas dinâmicas, é que cada um traga músicas de afeto. Então você escolheu uma música que te toca e tal, de alguma Isso. forma, é isso? E agora, já no segundo ano que eu faço, eu já cantei de forma bem mais tranquila, por conta de me permitir também. E a gente percebe isso com as outras pessoas. A gente passa a vida inteira se proibindo de fazer as coisas, porque a sociedade coloca um certo parâmetro de como as coisas devem ser feitas, e a gente se priva de se experimentar, de se lançar a novas descobertas, né? Cantar, fotografar, coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas quando isso se coloca como uma linguagem artística, para criar uma exposição, para mostrar para outras pessoas, a gente começa a pensar 2 vezes antes de criar, né? Fica com receio, Fica com né? receio, inclusive, do olhar do outro. De se expor, né, Ana? Meninas, assim, primeiro eu já estou encantada, porque já estou até querendo fazer, porque eu acho, assim, que a fotografia, ela é alguma coisa, e eu vou falar da fotografia porque é algo que tem mais a ver com o meu dia a dia, né? Então, eu acho muito legal porque a partir do momento que vocês convidam o outro a se ver, se enxergar, se perceber, é aí que vem o melhor olhar. Porque eu sempre digo que todo retrato é um autorretrato. Porque tudo que eu fizer, se eu fizer uma imagem de uma paisagem, eu estou colocando a mim. Se aquela paisagem é um vazio, é uma solidão, porque ela está aqui. Então, eu acho muito bonito, porque a partir do momento que vocês fazem esse convite para o outro se ver, se examinar, ele vai expressar, seja no canto, seja na imagem, aquilo que ele é. E aí, a gente, às vezes, fica copiando e esquece de olhar a si próprio. Então, eu acho genial. Que é bem interessante, muito, né? A Ivana, por exemplo, se mostrou de que forma, Ivana? Então, pois é. Eu primeiro comecei a fotografar, né? E depois eu retornei o canto, que era uma coisa que eu fazia
adolescência, né? E num dado momento me perguntei por que eu parei de cantar, né? Como assim, né? Aí a gente entra, né, como a Renata estava falando, entra nessa roda viva de tantas coisas para fazer e se esquece um pouco da gente mesmo, né? Se engessa permite, todo. né? Isso, exatamente. Então a gente trouxe essa experimentação. O canto, ele normalmente é mais difícil, né? Assim, de trazer a voz, sai assim um pouco ainda. Acho que por conta daquele compromisso estético que você estabelece, tem que cantar bem, ou tem que ter a afinação correta. E a gente colocou nas nossas dinâmicas a escolha das músicas de afeto, né? Então, quando você canta uma música que é sua, que traz a sua identidade, ela flui. Qual é a sua né? música de afeto? A minha música de afeto foi da Maria Bethânia, né? Foi Brincar de Viver. Que é linda, né? é Que é do linda. Guilherme Arantes, né? Isso, mas eu tenho Mas, muito... mas a interpretação da A Maria interpretação Bethânia marcou dela, muito, porque né? era uma música que a minha mãe cantava pra mim. E E ela é cantava linda, a muito, letra e ela é- canta lindo. A então, letra é poderosa. É, a letra é linda, exatamente. Mas a fotografia e a música, elas estão de forma equilibrada na mostra? Como é que tá? Sim. Como é que é o resultado exatamente dessa mostra? Foi lançada ontem, Isso. né? Ontem a gente fez a nossa mostra criativa, fechamos esse processo, né? Eu digo fechamos porque é uma fase, né? Porque ele reverbera, continua, né? Mas a gente recebeu todas as fotografias, né? A gente propôs o exercício do autorretrato para cada uma, né? Para se olhar, a gente fez dinâmicas com espelhos inicialmente, para que vocês distribuímos espelhos pela casa toda, para que elas escolhessem um cantinho ou fizessem coletivamente, se olhassem. Então, nesse exercício, né? Em casa, naquele momento mais de solidão, né? Se retratar. Então, isso veio na mostra. Então né? tem muita fotografia, Tem né? muita Retrato, fotografia, autorretrato. altos retratos. E também a gente trabalhou com paisagem sonora, que é um conceito também de música contemporânea, né? Que são sons que se transformam em músicas, né? Que são visuais, né? Que são sons que nos cercam e que trazem para a gente essas imagens, essas fotografias, né? Então a gente se propôs a gravar todos os sons que fizessem parte da nossa identidade. Então veio a espera pelo ônibus, o barulho do trânsito, veio o passarinho que cantava de manhã na janela, né? Veio o barulho do mar, que era muito forte para algumas pessoas, né? Então, e depois a gente se lançou Barulho a da fotografar chuva, a bastante. chuva, com Aqui certeza. bastante, né? Em Belém. Sempre, sempre. Faz parte da gente mesmo. Então, além dos autorretratos, a gente traz também essas fotografias de paisagens sonoras. Que é interessante Isso. também. Eu tenho uma curiosidade, qual é o perfil desse grupo, nas duas turmas? De idade, me parece agora a predominância foi as mulheres, mas se no outro foi, como é esse perfil das pessoas que estão procurando a oficina? No primeiro grupo, a idade, ela varia um pouco. No primeiro grupo foram mais jovens mesmo, Sim. né? Mais jovens, entre 20 e 35 anos, por aí, né? Homens e mulheres, e a gente tinha pessoas que já tinham algum contato ou com o canto ou com a fotografia. A gente teve esse perfil no primeiro grupo. No segundo grupo, eu acho que como a gente deixou muito mais claro e até a gente se resolveu também com relação... Não, o nosso foco é a identidade, então a gente teve um grupo mais interessado em se experimentar, né? Do que propriamente aprender a cantar ou a fotografar, que também não é essa a proposta da oficina, né? Então, nesse outro grupo, a gente já teve mais extenso, a gente já teve de 20, acho que até uns 50, além dos 50, essa faixa etária. de áreas ou mais diversas também, né? Vamos dar uma vezinha para a Dani e depois a gente vai mostrar as imagens, né, que nós temos. Diga lá, Dani. Sim, o Fabrício Reis pergunta para a Ivana. Ivana, se em algum momento da sua vida já houve algo que você gostaria de ter registrado em foto, mas não fez essa foto? Porque você estava falando em outras linguagens de registro, né? Mas Sim. houve algum momento que não conseguiu
registrar em foto? Ah, tem muitos, né? Ainda mais quando a citar? gente começa a fotografar o nosso olho, né? A Ana sabe, a Renata também. Nosso olho já quer tudo ter a máquina para fotografar, né? Mas eu não poderia dizer uma, porque são muitas, né? Mas eu acho que são essas imagens mesmo as mais importantes, né? Eu digo muito também, né? As imagens que a gente sonha, né? Então a gente olha o mundo inteiro e tal, tu não se dá conta, e quando a gente sonha, essas imagens vêm, né? Então eu diria para o Fabrício prestar atenção nessas imagens, tanto nessas que ele quer fotografar e não está ali com a câmera. Inclusive eu vivi estou vivendo um drama que eu perdi o meu computador e nela foram todas as imagens, assim, a grande parte das imagens. Então, tive um momento de desapego, inclusive, né? E que tantas imagens que a gente cria hoje com o celular, tanta que a gente vai olhar o celular, tem 400, 500. O que a gente faz com essas imagens? Então, é nesse bolo todo de selfies e instantaneidades que a gente vive, parar e ver. Que imagem? Se eu fosse retratar realmente, seria um selfie a minha imagem? Era isso que ia me representar? O projeto é bem isso, né, Ivana? Sim. Me parece, essa questão da identidade, né? O que vai realmente me representar. Deixa eu ver se a gente tem para mostrar alguma coisa e aí para continuar falando mais um pouquinho. Olha só, que aí vocês podem explicar para nós essa imagem, por exemplo. Essas são imagens do ensaio de canto. Essa daí é bem representativa, né? Porque apesar de ser uma música de afeto, como você vai ter que se apresentar, então imprime, tem um nervosismo, né? De cantar e como que está saindo a voz. Então, esse o papel registro meio mora muito um isso. pouquinho amassado, Isso. né? A gente também incentivava muito as pessoas a estarem se fotografando durante o processo Nesses da oficina. momentos, né? Porque também é como o outro nos vê, né? E a gente vai criando uma relação de afeto. Se esse projeto durar 10 anos, a gente vai ter uma legião de novos amigos, porque não tem como estar todo sábado junto durante 2 meses. E não criar essa relação, né? E não criar vínculos com pessoas com quem a gente está compartilhando nossa história, nossas felicidades, às vezes nossas dores também, porque a vida também é feita disso. Então a gente vai criando uma relação de afeto e esse olhar de afeto vai permeando esses registros. Essa foi uma experimentação que a gente fez, que foi nova esse ano, que foi pensar a identidade performativamente e criar fotografias de estúdio para essa performatividade da identidade. Como eu vejo a minha identidade, né? E posso performar ela a partir de uma coisa que não sou eu, mas que me representa de alguma maneira. E aí foi o que essas mulheres fizeram, né, com essas fotos. A partir de um acervo que a gente tem de algumas roupas, acessórios, de coisas que elas mesmas trouxeram também. Bacana. E que cada uma ia criando significados, né, para essas imagens, para essas performances que fizeram para as câmeras. Gente, a mostra criativa, então, nós estamos vendo algumas. Olha, a Dani aí, né? Isso. Dani Franco, nossa debatedora aqui. A mostra criativa, gente, nós estamos vendo um pouquinho dela, fica no Casulo Cultural até quando? Fica até agosto, né? As visitações são às quartas e sextas, nas quartas de 15 às 18 e nas sextas das 17 às 20 horas, né, que a gente abre a casa para aquele final de tarde, né, tomar uma cervejinha. E no próximo circular também vai estar o dia inteiro aberta para visitação. O próximo circular vai ser quando? 6 de agosto, acho. Vai ser só em agosto agora, Isso, né? só em agosto, mas em julho está aberto. E só para dizer também direitinho o endereço do Casulo Cultural, né? Para as pessoas saberem, no bairro da Campina, mas em que rua? É na Travessa Frutuoso Guimarães, 562. É um casarão bem de esquina com a Riachuelo. Não tem muito erro, tem um grafite enorme na porta também. E para a gente terminar, quem quiser participar da próxima rodada, digamos assim, como é que faz? A gente, inicialmente, estava fazendo anualmente essa oficina, né? Mas a gente já está pensando, né, exatamente por essa pergunta que vem sempre, eu quero fazer.
Então a gente está pensando, de repente, em versões menores que a gente possa fazer ainda esse ano. Então a gente divulga, tem um blog nosso, que é o www.universodesi.wordpress.com. E a nossa página também do Casulo ou do projeto também Universo de Si nas redes sociais. E aí lá vocês E a vão... gente divulga muito por lá também. Maravilha. Então, vamos aguardar a próxima, para quem quiser, quem está interessado, aproveitar para fazer, que é bem interessante, Sim. né? E é algo que a gente às vezes nem acha que é simples e se expressar assim dessa forma, mas não é não, e é um exercício muito bacana. Parabéns então, viu? Renata, Obrigada. Ivana, obrigada por terem vindo para a gente bater esse papo aqui. Estamos aqui sempre prontas para divulgar, né, os projetos. Gente, fazemos um intervalo agora e depois no próximo bloco, depois de falar desse projeto, que é o Universo de Si e dessa mostra criativa que está no Casulo Cultural, no próximo bloco a gente bate um papo também com a queridíssima Ana Mocárcio, que é fotógrafa, e a Ana vai participar hoje do Café Fotográfico no Casarão Fotoativo. Vem bater um papinho com a gente aqui sobre fotografia e é sempre muito bom. Daqui a pouquinho.